Lewandowski falou que não teria a essência da lei, né, que a essência ali do presidente, na hora que for fazer a CMP, não poderia ser de esvaziar o sindicato, ou de tirar a importância do sindicato. Que o sindicato não poderia ser um mero arquivador dos documentos gerados pela empresa, nesse caso, os aditivos contratuais. Então, ele vem mencionando que essa informação que é feita para o sindicato tem que gerar algum efeito. Então, o que ele diz? Ele diz que, na verdade, a MP está vigente, os acordos individuais podem ser realizados. Só que quando é feita a notificação do sindicato, ele tem um prazo para responder. Nesse prazo, ele pode chamar a empresa para fazer um acordo coletivo para chancelar os aditivos ou questionar a validade desses acordos como eles foram feitos, tá? Se ele não falar nada, se é feito a notificação ao sindicato, passou o prazo e o sindicato não menciona nada, não fala nada, aí sim estaria vigente o acordo individual, tá? Então, esse foi o maior problema que foi gerado aí por essa ADI. No primeiro momento, a decisão da tutela antecipada, ela gerou um desconforto com relação à realização do aditivo em si. Mas o que foi solucionado, pelo menos de imediato, com a decisão dos embargos de declaração, que ele foi expresso mencionando que a MP está vigente. E fazendo uma análise das duas decisões do ministro nessa ADI, mais uma vez eu ouso discordar dele, porque ele vem falando, ele fundamenta toda a decisão dele, mencionando que o sindicato não pode ser esquecido, que é a instituição que protege o trabalhador. Isso é inquestionável. Ninguém nunca duvidou disso. A gente sabe da importância, da necessidade dos sindicatos no país. O problema, o que acontece hoje, e o que a gente tem visto na prática, primeiro, não houve esvaziamento nenhum do sindicato. O sindicato não perdeu força. Se ele verificar a lei da reforma trabalhista, que é a lei 13.467 de 2017, pelo contrário, ela simplesmente aumentou de forma substancial a importância do sindicato, quando ela deixa expresso na CLT que o acordo coletivo e a convenção coletiva de trabalho, ela vai prevalecer sobre a legislação ordinária. Então, o sindicato, ele está cada vez mais forte, né? A forma que ele está atuando é que, geralmente, às vezes, deixa de auxiliar até mesmo o trabalhador. Porque, nesse momento de crise, o objetivo da medida provisória e dos empresários em geral é a manutenção dos empregos, é a sobrevivência da empresa. E não dá para ficar fazendo acordo coletivo, convenção coletiva, como a gente imagina fazer. Tudo bem que a própria medida fala da possibilidade de fazer assembleia de forma virtual, né? Mas imagina operacionalizar isso. Até isso sair do papel, a empresa já fechou as portas. Então, o objetivo da MP era facilitar essa relação, prevalecer o acordo entre o patrão e o empregado, né, nesse momento de crise, com a finalidade de garantir os empregos. Isso é muito importante. Eu tenho conversado bastante com empresários, tenho conversado também com amigos que são empregados, e muitas vezes eles falaram, eu ouvi amigos falando assim, olha, eu aceitei, né, o aditivo, porque eu quero manter meu emprego, mas o pessoal do sindicato estava questionando que não era para assinar nada. Então, assim, o sindicato, muitas das vezes, eu posso falar isso bem tranquilamente aqui, porque eu estou atuando, eu estou fazendo negociações coletivas para alguns clientes, e eu estou vendo essa dificuldade. A gente vai falar que o sindicato hoje, quando consegue contato, porque tem muitos sindicatos que a gente nem consegue contato, sempre tem situações pontuais. Tem sindicato que está exigindo cobrança de taxa para fazer a negociação, tem sindicato que está exigindo situações pontuais de pagamentos de contribuições da convenção coletiva para poder fazer o acordo, né? Então, assim, é uma situação que, em vez de ajudar, em vez de viabilizar a manutenção dos empregos, está atrapalhando. E a visão hoje que eu vejo que o Ricardo Lewandowski teve, ela é equivocada, tanto na hora que ela menciona que houve enfraquecimento do sindicato, que na verdade não houve legalmente,
todas as medidas que vieram foi para fortalecer, inclusive a própria MP deixa clara a importância do sindicato, tanto que fala da comunicação necessária para o sindicato, né, não só para o Ministério da Economia, quanto na situação da hipossuficiência do empregado nesse momento. Porque a relação não está mais tão desequilibrada se você vê como que está a questão da sobrevivência das empresas hoje. Né? Há muita discussão no meio jurídico sobre a constitucionalidade efetiva dessa medida provisória, mas todos os juristas que eu tenho consultado, fiz alguns cursos sobre o tema também, tenho conversado com colegas da área, e o que a gente tem discutido é que, efetivamente, esse é um momento muito pontual. É uma situação fora do normal e que a legislação ordinária não tem previsão para isso. E, por esse motivo, outros princípios constitucionais estão sendo levados em consideração, não só os princípios da redução salarial, da impossibilidade da redução salarial. Como, por exemplo, a manutenção do emprego, que ele vem aí a festejar o princípio da dignidade da pessoa humana. Entendeu? Porque não tem como você falar em dignidade se a pessoa não tiver um emprego, não tiver uma fonte de renda. Então, por esse motivo, o meio acadêmico, inclusive, espera que essa ADI seja julgada improcedente. Inclusive, ela está pautada para ser julgada amanhã, né? Vamos acompanhar aí de perto, eu já vou abrir o site da STF logo cedo para acompanhar toda a movimentação com relação a essa decisão, porque efetivamente vai ser o ponto que vai fazer toda a diferença na vida tanto das empresas quanto dos empregados também. Eu acho que de tudo que você expôs aí, uma coisa que a gente precisaria sempre ressaltar, e como eu abordei inicialmente, eu tenho um projeto político, e quando você começa a lidar com essas situações, principalmente a gente que não é do meio, não somos políticos profissionais, né? Nós somos pessoas comuns que legalmente temos o direito de servir nossa nação, nossa cidade, estado e país, nos envolvendo com política e buscando ali promover medidas políticas, né, políticas públicas que tenham impacto positivo na vida das pessoas. E o fato é que nós estamos vivendo uma situação excepcional, e situações excepcionais exigem medidas excepcionais, né? Todos temos que fazer concessões. Eu acho que mais importante, como você bem disse, que manter as pessoas recebendo os seus salários integralmente, é manter as pessoas empregadas, e nesse momento elas vão ter que fazer concessões. Né? A gente já sabe que o reflexo econômico dessa situação, dessa crise pandêmica que nós estamos vivendo, vai ter reflexos por muito tempo economicamente, né? E a ideia assim, até sugiro para quem está nos acompanhando, toda lei, ela é de fácil acesso a toda a população. As pessoas precisam ter mais interesse de buscar saber o que envolve, qual é em que circunstâncias se dá a propositura de uma lei. E a exposição de motivos dessa MP, ela é muito clara. Ela tem um objetivo específico, que é lidar numa situação específica e emergencial na situação de crise que nós vivemos. E qual que é o espírito dela? Manter emprego. Manter emprego é o principal objetivo dessa MP. E aí, quando você começa a se deparar com essas discussões de manter um poder, manter uma representação dos sindicatos ou não, para quem atua nessas áreas, na área de recursos humanos, a Jaqueline Vicente, nossa amiga que fez o vídeo ontem, inclusive, obrigado, Jaque, pela sua contribuição aí, foi muito importante, e também foi bastante esclarecedora do ponto de vista prático, né, do que você tem vivido no dia a dia. Enfim, retomando o raciocínio, a ideia é que as pessoas mantenham os seus empregos, e o sindicato, por sua vez, ele tem uma função de proteger a sua classe. São entidades de representação de classe. Aí nós temos aí, né, a figura sempre do sindicato, que
teria a obrigação, teria como função proteger os trabalhadores de uma determinada classe, de uma determinada área, e nós temos os patronais, que são os sindicatos dos empresários, das indústrias, etc. Então, partindo para o espírito, para a função do sindicato, é muito curioso que os sindicatos comecem a cobrar, por exemplo, como eu vi notícias e de fontes confiáveis, sindicatos cobrando 5% do salário que vai deixar de ser pago para o empregado, para o seu trabalhador, para o seu representado. Ou seja, o empresário, ele faz uma redução de custo, porque ele não está trabalhando, ele não está gerando receita, ele não está vendendo, enfim, ele não está oferindo receita para fazer frente aos seus compromissos regulares. E ele vai ter aluguel de imóvel para pagar, ele vai ter impostos que ainda não se tem uma clareza do que ele vai deixar de pagar ou não. Né? A gente vê coisas acontecendo o tempo todo, muitas delas para contribuir para que o empresário continue exercendo a sua atividade, gerando empregos, né? Exercendo a sua função social. Então, a partir do momento que vem uma intervenção do sindicato que deveria proteger, de fato, o emprego desse trabalhador e exige 5% de participação do que ele teria direito a receber para homologar, para ratificar esse acordo entre empresa e empregado, você passa a inviabilizar, é um efeito natural da medida, inviabilizar a prática dessas reduções proporcionais de salário com a redução proporcional também de jornada, né? Tem um dinamismo SMP que o empregado também ele vai trabalhar um pouco menos em algumas circunstâncias, todo mundo está se adaptando, a gente está passando por um momento de transição, então estamos nos adaptando a trabalhar à distância, várias medidas criativas têm surgido, enfim, é um momento de todo mundo se apoiar, né? Mais do que as questões práticas de manter emprego, é uma questão humana que todo mundo precisa ter mais sensibilidade para lidar com a situação agora. Eu acho que essa é a nossa função. E aí, nós temos, até comentei com você um pouco antes, aquele artigo, eu não atuo na área trabalhista, tá? Por isso que eu chamei um profissional para falar do assunto, um especialista no assunto. Aquele artigo 477A da CLT, ele autoriza o empresário a praticar demissões coletivas sem depender da ratificação do sindicato. O sindicato, quando ele exige ou quando ele inviabiliza através de uma decisão, e aí eu falo como jurista, né? Se nós não tivéssemos autonomia para questionar decisões de magistrados, nós não serviríamos como juristas, como advogados. Então, questiono veementemente a decisão do ministro, com todo respeito, do ministro Lewandowski, de querer simplesmente aumentar o poder dos sindicatos sem pensar na consequência natural disso, que tá bom, então, já que eu não posso praticar MP, reduzir jornadas com uma redução proporcional de salário, mantendo empregos, então eu vou mandar todo mundo embora. Entendeu? E aí, consequentemente, eu vou ter que arcar com verbas indenizatórias, trabalhistas, para mandar essas pessoas embora? E eu já estou numa situação ruim, o que eu vou gerar com isso? Uma crise empresarial, o cara vai ter que pedir uma recuperação judicial, e você que milita nessa área sabe o que é uma empresa com uma crise do exercício da sua atividade empresarial. O que vai acontecer com isso? O cara não vai deixar de pagar só o funcionário que o sindicato inviabilizou, ou que o ministro Lewandowski, talvez com a melhor das intenções, tenha feito do sindicato um papel mais protagonista na fiscalização desses acordos. Tudo bem, mas quando você aumenta a autonomia disso, você acaba gerando vários entraves burocráticos que gera o desemprego, é natural, né? E aí dá margem, inclusive, no meu ponto de vista, né, como advogado, em que pese ser advogado, ser completamente avesso a processos burocráticos, eu sou partidário das facilidades, da desburocratização de qualquer processo. Quando o cara já está ali tentando manter sua atividade, preocupado com pagar aluguel, preocupado com, enfim, com manter seus funcionários ali empregados,
né? O cara ainda tem que ir atrás do sindicato, e o sindicato cobra um suborno institucional, sabe? O cara cobra 5% daquilo que o trabalhador deveria ter direito. Pô, se eu tivesse que pagar mais 5%, eu pagaria para o seu trabalhador que você deveria proteger. Não faz sentido, né? Enfim, a gente já está com 53 minutos. Eu sabia que essa conversa nossa não seria uma conversa rápida. Temos várias perguntas. Eu queria aproveitar você para fazer, assim, te fazer 3 perguntas aqui, escolher 3 perguntas, e as demais, como eu disse no início, nós vamos aí responder pessoalmente nas redes sociais, tá? A primeira pergunta que nós recebemos, eu achei muito interessante, que foi do Michel Maciel da Silva. Pelo que eu entendi, a empresa deu férias para ele e disse que não vai pagar o valor relativo às férias agora. Então ele está perguntando, meu patrão pode me dar férias e não pagar os valores das férias agora? Bom, eu vou deixar para você, mas assim, se eu pensasse pela lógica, eu já diria que não. Então, na verdade é o seguinte, essa questão das férias, ela não está prevista na medida provisória 936, que é o foco de hoje, mas, na verdade, na MP 927. E, na verdade, como que funciona, né? Rapidamente, para o Michel entender. Michel, primeiro, boa noite, obrigado pela pergunta. O que acontece? As férias, em situações normais, ela é concedida, precisa avisar com antecedência o empregado, e o pagamento das férias é feito 2 dias úteis antes do início das férias, tá? O que é o pagamento das férias? É o valor da remuneração mais 1/3 constitucional, que é o abono das férias, né? Um benefício que as férias têm, que é o terço a mais, com base de cálculo na remuneração. Com a medida provisória, não é que ele não vai pagar nada, não é bem assim. Mas como que funciona? O valor da remuneração pode ser pago até o 5º dia útil após o início das férias, até o 5º dia útil do mês subsequente ao início das férias, tá? Por exemplo, se as férias foram concedidas para ele hoje, o pagamento da remuneração das férias pode ser feito até o 5º dia útil de maio. Então, ele deixa de receber antecipado. Ele vai receber até o 5º dia útil de maio. O que o empregador não precisa pagar agora, de imediato, é o terço constitucional. Essa parte do valor das férias pode ser pago junto com o 13º até o final do ano. Legal. Vamos passar para uma próxima pergunta aqui. Sim. Da Cirlese Procópio. Desculpa se eu pronunciei seu nome errado, Cirlese. Se fizermos a redução de jornada e salário sem o aval do sindicato, ela pode perder a eficácia? Então, vamos lá. Cirlese, obrigado pela pergunta. Audiência qualificadíssima aqui da live. Então, na verdade, como é que funciona? A própria decisão dos embargos já deixou claro que a MP está vigente e é válida. Então, tudo vai ter que ser analisado caso a caso. Se você fez a redução proporcional de jornada e de salário, respeitando todos os requisitos da MP, como, por exemplo, o teto salarial de 3 salários mínimos, né, os percentuais que estão descritos na MP, 25, 50 e 70, o que você tem que fazer é o seguinte, informar o sindicato. Tá? Feito esse aviso ao sindicato, se ele não questiona nada, vai ter validade sim esses aditivos feitos de forma individual. Agora, se o sindicato questionar alguma coisa, aí vai abrir margem para discussão e para realização de acordo coletivo. Legal. Só esclarecendo um ponto, eu acho que na hora que você comentou sobre o teto do seguro-desemprego, algumas pessoas responderam para a gente aqui, já ajudando, o pessoal colabora bastante, R$ 1.813. É 1.813, isso. Eu inverti o 8 aí, eu falei 1.183, é 1.813, tá certo, verdade. O Leandro Praxedes Ribeiro, também me perdoe se eu pronunciei alguma coisa do seu sobrenome errado. Na prática, como funciona a homologação com os sindicatos? Estão funcionando? Os prazos são os mesmos já existentes?
Então, vamos lá. Dr. Leandro Prachedes, pessoa também sensacional, um abraço, obrigado pela audiência. Prachedes, é o seguinte, com relação à homologação do acordo coletivo, na verdade, a avança é feita entre as partes, né? Teoricamente, seria necessário a realização de assembleia dos trabalhadores, a assembleia aprovando é feito o acordo, a homologação é feita pela Secretaria Especial do Trabalho. Esse acordo coletivo, ele é enviado para o Ministério da Economia, para a Secretaria Especial do Trabalho, e lá ele é homologado. Essa homologação é formalidade. A assembleia, ela é absoluta ali, ela é soberana. Se a assembleia aprovar, é feito o acordo coletivo e não tem problema nenhum. Com relação aos prazos, os prazos relativos a acordo coletivo e convenção coletiva estão na CLT, artigo 617 da CLT, e essa própria medida provisória, a 936, ela reduz pela metade. Então, todos os prazos que estão nesse capítulo da CLT estão reduzidos pela metade, já com a finalidade também de dar agilidade na negociação coletiva. Tá. Celso, aproveitando o seu comentário da nossa audiência, de fato, qualificadíssima, Mário Celso Ferreira nos deu aqui boa noite. Esse daí é um beijo. Eu queria ressaltar a presença dele aqui e eu vou passar para mais uma última pergunta, infelizmente, mas nós vamos olhar depois as questões aí na nossa página do Facebook, do Igor Bicudo. Cara, já que você falou aí da assembleia, como fazer assembleia no meio da pandemia? Qual o papel que o sindicato terá depois do acordo entre o trabalhador e a empresa? As pessoas estão preocupadas com o emprego. Bom, isso aqui acho que a gente comentou bem, mas é interessante essa pergunta. Pô, como é que eu vou fazer assembleia no meio da pandemia? Já existe aí alguma forma criativa, dentre as quais nós comentamos mais aí anteriormente, no meio dessa situação que a gente está vivendo? Por exemplo, tendo essa conversa aqui agora? Sim, então, na verdade é o seguinte, a própria medida provisória, assim, eu vou falar a teoria e depois vou falar da minha experiência que eu estou vendo na prática também. A ideia da legislação, ela fala de uma situação abstrata para ser aplicada no caso concreto, mas nem sempre funciona tão bem, né? Da mesma forma que ela reduz pela metade os prazos do acordo coletivo, ela também traz a possibilidade de fazer a assembleia de forma eletrônica, de forma online, né? Mas, assim, para operacionalizar isso, realmente é muito difícil, né? Numa situação onde está todo mundo tendo que ficar em casa, tem toda essa discussão do governo para poder evitar a propagação do vírus, é praticamente impossível fazer uma assembleia efetiva, né? A não ser que seja uma empresa que tenha uma estrutura de tecnologia, que todos os empregados tenham. Você imagina uma situação de uma metalúrgica, que tem aqueles trabalhadores ali que trabalham na linha de produção, que nem sempre tem em casa uma estrutura tecnológica. Como que esse cara em casa vai participar de uma assembleia? Praticamente inviável, mas os meios existem, inclusive estão expressos aí nessa própria medida provisória. Legal, Celso. Acho que pelo feedback do pessoal aqui, acho que foi bem produtiva a nossa conversa, o pessoal gostou. Para quem não acompanhou desde o início, nós vamos publicar a live completa, tanto na minha página quanto da do Dr. Celso, no Facebook, no Instagram, eu vou publicar também no YouTube, então vai ficar disponível lá para quem quiser acompanhar desde o início e tal, entraram no meio, enfim. Acho que é interessante depois, porque vale a pena. Nós fizemos algumas observações inicialmente aí de introdução que vale a pena conferir. Queria agradecer demais a audiência de todos, tá? Especialmente aí dos convidados pelo Dr. Celso, que são pessoas que estão me conhecendo agora. Então, sejam bem-vindos às minhas mídias. Eu vou colocar aqui agora disponível para vocês acompanharem e tal. Fiquem à vontade também para contribuir com perguntas, indicando temas
para próximas lives. Eu tenho convidado pessoas de várias áreas técnicas diversas, então já falamos com médicos, já falamos com empresário, com empreendedor, enfim. Então, é importante a contribuição de todos. Coloquei aí os endereços das nossas mídias e fica um convite aí para essa integração. Vivemos um momento de muitas incertezas, vivemos um momento em que tomar partido de maneira apaixonada e sem uma profundidade de conhecimento técnico, enfim, é sempre o pior caminho, tá? Hoje em dia, as opiniões, elas são muito facilmente propagadas e a informação ruim ou a informação mal explorada, mal exposta, ela vai gerar um problema maior, né? Existem algumas referências aí do mundo de negócios que dizem que é melhor não ser informado do que ser mal informado, porque quando você é mal informado e você fica divulgando coisas e não sabe bem com certeza do que está falando, propriedade, você acaba influenciando pessoas a comprar uma ideia equivocada. E nós vivemos um momento que é necessário a gente ter uma clareza grande de assuntos diversos e etc., especialmente de política. A política é uma coisa muito dinâmica, política é uma coisa que demanda seriedade, né? Nós temos visto aí uma discussão também muito inflamada, que nós vamos também abordar num próximo momento. A Juliana Vicente comentou aqui, só para não perder o fio da meada, que o assunto foi muito interessante e merece uma outra live. Pô, legal, uma boa sugestão, né? Até porque o tempo foi curto para a gente esgotar. Esgotar a gente não vai conseguir mesmo, mas, sem dúvida, vale a pena a gente explorar um pouco mais o assunto em virtude até do tempo da live, para não ficar também cansativo. Enfim, o momento que nós vivemos demanda uma seriedade na abordagem. Então, não comprem qualquer coisa que vem nas mídias sociais, tá? Acho que é importante ter essa responsabilidade, por exemplo, de trazer um profissional especialista na área. Ele é sócio e coordenador num escritório importante que atua quase que exclusivamente na área trabalhista, então eles têm uma atuação forte nisso. O meu escritório também tem uma atuação forte na área empresarial. Enfim, todos temos aí nos debruçado sobre o assunto e buscado falar com pessoas que conhecem, que entendem, tá? Amanhã, como o doutor Celso comentou, está pautado o julgamento, ou seja, não apenas o ministro Ricardo Lewandowski, mas todo o colegiado que compõe a Câmara para a qual foi distribuído. Como que funciona a distribuição de um recurso ou de uma medida como essa? Quando ela é proposta para um tribunal, e o STF é o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a casa maior, a corte maior do nosso país, ela é formada por câmaras que são compostas por mais de um magistrado, por mais de um julgador, tá? E quando um recurso é distribuído, ele é distribuído para um responsável, que é o chamado relator. O relator, ele é quem vai receber primeiro, ele vai ser o principal responsável por essa medida, por essa ação, tá? Pela ação direta de inconstitucionalidade, que é o assunto que a gente está tratando. É ele quem vai recepcionar essa ação, e é ele quem vai analisar questões urgentes, por exemplo, uma medida liminar, como essa que ele decidiu. Então, essas decisões que saem assim meio de surpresa, falam, meu Deus, como ele pôde decidir dessa forma e sozinho? Calma, para quem não conhece bem essa dinâmica, isso agora vai ser submetido ao colegiado, tá? E nós temos, como cidadãos, um papel importantíssimo, porque as medidas, elas são tomadas, especialmente o direito, ele deve acompanhar um dinamismo social, tá? As leis, elas devem atender uma necessidade social,
tá? E não é diferente, especialmente nesse momento, medidas trabalhistas, medidas de manutenção de empregos, que também envolve atividade empreendedora, para manutenção da atividade econômica. Não é diferente. Então, o nosso papel como cidadão é importantíssimo de comentar sobre esse assunto, de marcar os ministros, porque todos eles têm redes sociais hoje em dia. Hoje a gente tem esse poder de apontar o dedo para eles e falar: olha só, você está causando um reflexo devastador no emprego no Brasil. Os profissionais precisam cutucar esses caras, porque ainda que eles tenham assessores para acessar as mensagens de vocês, alguém vai ver isso, sabe? E é importante não porque isso vai interferir na análise técnica do pedido que foi feito, tá? A gente sabe que o direito ele tem uma ferramenta importante que é a interpretação, né? E a lei, ela é possível de ser interpretada sempre de maneira favorável ao coletivo. Ela não serve para um só. Quando se edita uma norma como uma medida provisória, ela visa justamente atingir muitas pessoas. Quando isso tem prejudicado algumas classes, é importante que nós assumamos aí esse papel de cobrar, tá? Então, isso vai ser submetido ao colegiado, vamos acompanhar, e mais do que isso, entra ali no Twitter, enfim, no Instagram do ministro que tenha, e faz um comentário, fala: olha, as pessoas estão perdendo emprego, tá? Eu acho que você tem que pensar melhor nisso, porque isso causa efeito, sim, tá? A gente sabe que o papel de um ministro do STF é um papel muito político, tá? Muito político. Então, é importante que nós, como pessoas, como cidadãos, façamos essa pressão, porque isso gera impacto. Passando já para o final, eu vou passar para o Celso fazer as considerações finais, mas a surpresa que nós reservamos para quem nos acompanhou até aqui é a seguinte: o nosso time me passou aqui que nós vamos fazer um sorteio, tá? E o sorteio vai consistir em curtir esse vídeo inteiro no Facebook, no Instagram, nas páginas do Dr. Celso e na minha página, tá? Os links estão aí, aliás, os endereços estão aí. Será o sorteio dos volumes 1 e 2 de A Riqueza das Nações, de Adam Smith, tá? Como que vai ser feito esse sorteio? Com a curtida de vocês. Curtida, o que mais? Deixa o pessoal me falar aqui. Ti, por favor, me ajuda. Ti. Bom, enfim, nós vamos publicar, de qualquer forma, tanto no Instagram quanto no Facebook, as instruções para participar desse sorteio, tá? São obras incríveis e que traz uma reflexão muito importante sobre uma política liberal, e eu acho que para quem for felizardo de receber essas obras, vai ter um grande proveito de uma identidade mais livre, uma política. Só um minutinho, gente, que eu tô com o pessoal aqui, eu tô ficando maluco com o pessoal falando aqui comigo, mas é isso, tá? O sorteio vai ser esse, nós vamos colocar as instruções de uma maneira mais clara nas nossas páginas. Curtam, sigam, compartilhem, é muito importante para nós, tá? O nosso canal, o meu canal do YouTube vai ficar também à disposição de vocês para quem quiser acompanhar lá o nosso trabalho. Nós temos outras lives publicadas lá e vamos ter outros temas importantes e interessantes de discutir. Vale a pena conferir. Então, curtam o canal, ativem lá o sininho. Vai ficar aqui também já essa indicação. Celso, vou passar a bola para você para fazer suas conclusões aí, finais, e, enfim, te agradecer mais uma vez pelo convite, pela sua exposição esclarecedora, tá? Bastante didática. Vamos ver como é que vai ser aí os pedidos das pessoas que nos acompanharam para, de repente, falar novamente sobre o assunto, ou trazer isso. Vale a pena, por exemplo, a gente falar depois da votação de amanhã,
Acho que Sim, claro. é uma situação oportuna para a gente comentar sobre o assunto, de repente, na próxima semana aí. Vai lá, a bola é sua. Bom, Rodrigo, primeiro agradecer a oportunidade de estar podendo discutir um pouquinho de um tema que eu gosto muito. Eu sou um amante do direito, e principalmente do direito do trabalho. Queria agradecer muito, de verdade, assim, a adesão, todo mundo que assistiu. Eu fiquei muito feliz de ver todos vocês aqui. Obviamente, eu não vou tomar o tempo de todo mundo citando todos aqui, mas queria fazer um agradecimento especial para o Mário Ferreira, para a Catarina Ferreira, que acompanharam. Um beijo enorme para vocês. Estou morrendo de saudade, inclusive. Então, mais uma vez agradecer, falar que foi bom estar aqui podendo responder algumas perguntas, podendo falar desse tema que está sendo tão discutido na mídia, falar desse tema com uma responsabilidade, né, muito grande. E, mais uma vez, agradecer ao doutor Rodrigo, falar um pouquinho do Rodrigo, não tem pessoa maravilhosa, a pessoa que está dedicando grande parte agora da sua vida a um projeto para poder ajudar as pessoas, como postulante aí do Partido Novo, a pessoa que eu confio, e espero que a gente tenha oportunidade de falar, de fazer mais uma live dessa. Eu adorei nosso bate-papo, e estou à disposição também nas redes sociais aí, Facebook, Instagram, estou à disposição para quem tiver dúvida. Vai ser muito bom poder colaborar, ainda que seja um pouquinho. Muito obrigado mais uma vez a todos. Boa noite. É isso. Está com você, Rodrigo. Bom, gente, é isso. Como eu disse anteriormente, aí nós vamos publicar as instruções para participar do sorteio. O pessoal já andou comentando aqui, eu quero. Meu, vale realmente a pena, tá? É uma obra clássica e essencial para quem quer entender o liberalismo, tá? Nós temos aí como uma hashtag das nossas publicações: em defesa da liberdade. É uma causa pela qual nós lutamos, e eu acho que, como eu disse anteriormente, hoje, para você difundir ideias, é importante que você conheça bem o que você defende. Então, quem participar do sorteio e for sorteado, com certeza vai ganhar um grande prêmio, tá? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos continuar falando, talvez aí façamos uma próxima live para o pós-julgamento, tá? Valeu por quem teve paciência de acompanhar até aqui, né? Foi uma live de 1h e quase 20 minutos, realmente foi bastante grande, com certeza foi exaustivo, mas eu tenho certeza que o proveito disso foi bem grande para todos. Então, obrigado por ter acompanhado a gente. Fico à disposição. E, Celso, nos vemos aí na próxima. Vamos combinar depois desse julgamento aí, tá? Valeu, gente. Boa noite. Tchau, boa noite, gente. Boa noite para todos. Beijo. Valeu, tchau, tchau. Celso não precisa sair ainda.